Bem-vindo à Consulta do Viajante. Neste vídeo vai encontrar recomendações úteis que deve seguir para minimizar riscos de saúde e garantir uma viagem segura e tranquila. Se tiver dúvidas, coloque-as ao seu médico durante a consulta. Uma viagem tranquila deve começar pela toma de precauções básicas ainda na fase de preparação. Antes da partida, procure saber as moradas e os contactos telefónicos das embaixadas ou consulados de Portugal no seu local ou locais de destino. Procure ainda saber quais os centros de saúde, clínicas ou hospitais a que pode recorrer se for necessário. Pondere contratar um seguro de saúde em viagem que cubra doença e não apenas acidentes, e ainda com possibilidade de repatriamento, ou seja, um voo de emergência para tratamento de problemas de saúde em Portugal, se for necessário. Por fim, consulte um médico especializado em saúde do viajante um mês antes da sua viagem, para que tenha tempo de fazer as vacinas que possam ser recomendadas. Depois da fase inicial de preparação e antes de voar, saiba se possui alguma doença ou situação que possa impedir de viajar de avião. Em geral, as crianças podem viajar de avião em segurança a partir de 1 semana de idade e as grávidas até às 32 semanas de gravidez. Existem ainda outras situações que obrigam a cuidados. Por exemplo, se esteve recentemente internado num hospital por cirurgia ou por doença, poderá ter de esperar 1 a 3 semanas antes de poder voar. Em qualquer caso, informe-se junto ao seu médico sobre a sua situação específica. Durante o voo, não se esqueça ainda de tomar medidas para prevenir a doença tromboembólica, ou a chamada Síndrome da Classe Económica. Evite bebidas alcoólicas, não cruze as pernas e estique-as frequentemente, faça pequenos exercícios de movimentos articulares e utilize mesmo meias elásticas ou de descanso se necessário. Quando nos deslocamos para locais situados em níveis de altitude diferentes daqueles a que estamos habituados, a pressão atmosférica a que o nosso corpo está sujeito muda e podem surgir problemas. Assim, saiba que as atividades de mergulho nos expõem a altas pressões e que por esse motivo não deve praticar mergulho, nem mesmo a baixas profundidades, nas 24 horas antes ou depois de viajar de avião. Da mesma forma, evite fazer mergulho sem informação prévia adequada. Ao viajar para locais situados a grandes altitudes, como as capitais da Bolívia, do Equador e da Colômbia na América do Sul, ou ainda a capital do Butão, na Ásia, estará exposto a baixas pressões e a um risco elevado de sintomas de mal de altitude, tais como dores de cabeça, vômitos e dificuldade em dormir. Nestes casos, pode ser recomendado fazer prevenção através de medicamentos, pelo que deve informar-se junto ao seu médico. Em muitos locais do mundo, particularmente no continente africano e em alguns países da Ásia e da América do Sul, a água que sai da torneira não é segura para beber, mesmo quando é filtrada e parece limpa a olho nu. Ao consumirmos água contaminada, corremos o risco de contrair doenças transmitidas por bactérias, vírus e parasitas. Por isso, nestes locais deve reservar a água da torneira, mesmo se for filtrada, apenas para a higiene pessoal, a limpeza da casa e para cozinhar. Para a sua segurança, para beber e para lavar as frutas e os vegetais, deve optar sempre que possível por utilizar água engarrafada e selada. Se preferir, poderá tratar a água da torneira para a tornar segura, mas tenha atenção. A água apenas filtrada não é segura, uma vez que os filtros eliminam as bactérias e os parasitas, mas não os vírus. Para tratar a água é necessário colocá-la a ferver e mantê-la em ebulição durante 1 minuto. Ou, em alternativa, deitar 2 gotas de lexívia pura por cada litro de água a tratar, misturar bem e deixar repousar durante 30 minutos. Para lavar os dentes, as crianças devem utilizar água engarrafada ou tratada. Já os adultos poderão optar por utilizar água da torneira, tomando cuidado de não engolir. Fora de casa, não se esqueça, evite ainda beber bebidas com gelo, uma vez que não sabe com que água este foi feito. À semelhança da água, também os alimentos podem ser uma importante fonte de contaminação e doença. Para aprender a distinguir os alimentos mais seguros daqueles que deve evitar, basta fixar a frase descascar, desembalar, aquecer ou esquecer. Descascar, desembalar, aquecer ou esquecer. Vamos por partes. Descascar. Deve preferir as frutas e os vegetais descascados e lavados por si e evitar os bufês de fruta e as saladas em geral fora de casa. Desembalar.
Os alimentos embalados, desde que estejam no prazo de validade e sejam mantidos em boas condições de conservação, são genericamente seguros. Por exemplo, deve preferir gelados de preparação industrial embalados aos gelados de bola servidos em cone. Da mesma forma que deve consumir leite embalado e não leite não pasteurizado, ou ainda evitar molhos que não estejam embalados. Aquecer. Deve dar preferência a alimentos bem cozinhados que tenham sido servidos quentes. Por isso, evite carnes mal passadas, peixes crus ou alimentos que estão expostos em buffets ou em mercados e que não sabe como ou há quanto tempo foram confeccionados. Esquecer. Se os alimentos não cumprirem estas 3 simples regras, descascar, desembalar ou aquecer, então são para esquecer. Em muitos locais tropicais, os mosquitos podem transmitir doenças como a malária, a dengue e a febre amarela. Por isso, convém que saiba como e quando se deve proteger. Para evitar picadas de mosquitos, deve optar por vestir roupa confortável e de cor clara, com mangas e calças longas e largas. O calçado na rua deve ser fechado, utilizando chinelos apenas na praia. Em casa ou nos hotéis, é importante que haja e que utilize redes mosquiteiras nas janelas, particularmente no quarto de dormir. Se estas não existirem ou se não conseguir prever de antemão, pode comprar redes mosquiteiras portáteis, compactas, nas lojas de desporto, para levar consigo e colocar em cima da cama. Quando estiver fora de casa, não se esqueça de aplicar repelente para mosquitos. Pode utilizar em spray, em creme ou roll-on, após a higiene pessoal e reforçando periodicamente ao longo do dia. Saiba que o mosquito que transmite a malária está ativo desde o pôr do sol ao amanhecer, enquanto o mosquito que transmite a dengue está ativo durante todo o dia. Informe-se junto ao seu médico sobre qual o repelente mais adequado para si. Saiba ainda que o alho, a vitamina B1, o gin tónico e os aparelhos de ultrassons não foram comprovados cientificamente, pelo que são ineficazes para afastar os mosquitos. Os aparelhos de ar-condicionado podem ser uma boa ajuda, mas devem ser colocados pelo menos a 16 graus centígrados, pelo que são apenas um complemento à utilização de redes mosquiteiras e de repelente. Sabia que o número de pessoas infectadas com HIV e outras doenças sexualmente transmissíveis no continente africano e em alguns países da Ásia e da América do Sul é muito superior ao que verificamos no nosso país? Por esse mesmo motivo, proteja-se. Se é sexualmente ativo ou ativa, teste para o HIV e outras doenças sexualmente transmissíveis antes e depois de viajar e nas relações sexuais utilize sempre o preservativo. Dependendo do seu destino de viagem, pode ser aconselhável que se proteja através de vacinas ou de medicamentos. Não existe uma receita padrão que se possa aplicar a todos os viajantes, pelo que deve informar-se junto ao seu médico acerca das medidas apropriadas ao seu caso e à sua viagem específica. Para terminar, mesmo em viagem não se esqueça de cumprir as recomendações básicas que já conhece e que servem para o proteger. Se estiver exposto ao sol, aplique protetor solar, use roupa clara, óculos escuros e chapéu. E evite as horas perigosas do meio-dia às 4 da tarde. Beba muita água ao longo do dia para se manter hidratado. Nas viagens de carro, use cinto de segurança e em viagens de moto o capacete. Evite mexer em animais selvagens que o possam ferir ou morder. Não pratique desportos radicais sem que estejam asseguradas condições de segurança. E, se possível, leve um kit básico de primeiros socorros. Obrigado pela sua atenção. Esperamos que este vídeo tenha sido útil. Poderá revê-lo calmamente em casa, no website indicado em rodapé, e colocar as suas dúvidas ao médico durante a consulta do viajante. Esta equipa deseja uma boa viagem.